Olá, eu sou Hamilton Nogueira. A gente dá início agora a mais uma edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é o nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje é matemática e ciência. E se você acha que isso é um assunto chato, eu sugiro a você que dê uma oportunidade para conhecer o que existe dentro desse assunto matemática. Quem nos ajuda na construção desse conhecimento é o professor Jorge Lira. Ele é professor e pesquisador da área de matemática da Universidade Federal, cientista-chefe em educação e pró-reitor de pesquisa da UFC. A quem eu dou as boas-vindas. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conversando sobre esse assunto chato. Essa minha brincadeira, eu achava que a matemática era chata e tive a oportunidade de me aprofundar e ensinei matemática durante o colegial, durante 2, 3 anos, e pude ver que a matemática, quem entende que a matemática é compartimentada, é só a matemática, não faz ideia do que, na verdade, é essa área que é transversal a todas as outras. Eu nem gosto do termo transversal, porque parece que ela é isolada, mas a gente cria ponte. Na verdade, não é. Existe uma sobreposição de informação e de conhecimento e que uma está dentro da outra, na verdade. O maior exemplo disso é a matemática e a música, para ser mais claro. Mas eu queria começar essa conversa, o senhor explicando para a gente de onde surgiu o seu interesse por conhecimento de forma ampla. Prazer em recebê-lo. Hamilton, é um enorme prazer ter sido convidado, agradecer a você, a Casa da Vovó Dedé, essa iniciativa tão brilhante, tão bela, em todos os aspectos, e ressaltar que é um canal fundamental ter essa difusão da ciência, da matemática, suplantar esses clichês que se faz em relação à linguagem da matemática, e ver que nela há uma beleza, há algo que, inclusive, temos um instinto aguçado em relação a essa beleza, a essa estética, que perpassa, vai além da matemática, também diz respeito à música, às artes, é um instinto estético universal. E, no meu caso em particular, a aproximação com a matemática veio por um caminho talvez não muito ortodoxo, né? Eu comecei o interesse, de fato, pela filosofia, né? E interesse precoce. E aí, por conta da filosofia, desaguei ali na epistemologia, ou seja, na busca de um conhecimento que pudesse ser certo, pudesse ser imutável, né, e transparecer um porto seguro em meio a tudo isso que, ao longo do século XX, a gente viu aí desmanchar-se, né, nossas certezas e tal. Então, a matemática surgiu ali, claro, há filósofos de imensa importância na história da filosofia que também foram matemáticos ou se debruçaram sobre a linguagem matemática, né, de Platão a fenomenologia e ao positivismo lógico, todos esses aí usaram a matemática, ou estudaram a matemática como talvez esse símbolo, conhecimento realmente infenso, conhecimento que fosse preservado toda incerteza. E comecei, de outro lado, também a ter um interesse muito forte pelas teorias físicas, né, que aí ao longo do século XX também assomaram e começaram a ditar muito da tecnologia que a gente vê hoje, né, em todos os instrumentos que a gente utiliza no dia a dia sem perceber. Então, a física quântica, a relatividade, né, os dois grandes motivos, dois grandes motes aí da física do século XX eram também, assim, motivos de uma ansiedade minha em conhecer e saber o formalismo que estava por trás disso, né? Então, era necessário realmente conhecer a linguagem matemática que estava ali por trás dessas grandes descobertas da nossa ciência, e foi por isso que, ainda adolescente, cheio assim, de impulso, né, ainda sem conseguir canalizar a energia corretamente para o que é que eu queria aprender, eu entrei no curso de matemática, na graduação, para tentar, de alguma forma, ter acesso a esse conhecimento. O senhor não é cearense, né? O senhor veio de que estado? Eu sou paraibano, eu Ah, sou quase da fronteira com o Ceará, Cajazeiras, uma cidadezinha que fica aí a poucos quilômetros do Ceará e que se reputa ter sido a cidade na Paraíba que ensinou os paraibanos a ler, né? Foi um dos primeiros colégios conheço, é? fundados aí meados do século XIX ainda, Ah, padre, né? Em torno desse colégio a cidade formou-se. Então tem esse símbolo de educação como sendo um pioneirismo da região,
que depois irradiou ali pelo Estado, para os estados vizinhos também. E por que a UFC? Por que a matemática na UFC? Então, na matemática, as divisões clássicas que a gente vê na escola, né, a geometria, a aritmética, a álgebra, não é tão estanque assim, mas essas são diversas maneiras de enfocar e de acessar a linguagem matemática. A geometria foi a que me cativou mais ao fim da minha formação, na graduação, e o Ceará, desde a época, né, não faz tanto tempo assim, mas já nos anos 90 e muito antes disso, a geometria do Ceará era referência, e continua sendo. Né? O Ceará tem um dos maiores polos nessa área, de fato, só um parênteses, amigo, se me permite. Pois não? Nós temos um dos cursos de excelência internacional no Brasil. São 7 cursos que tem a nota 7 na capa. 7 é o máximo, não tem 10. Sim. 7 é o máximo. E nós somos um desses 7, ao lado do INPA, da Unicamp e outras instituições que todos conhecem, assim, de nome. Então, a UFC está nesse panteão e isso vem se acumulando e vem sendo uma conquista de décadas. Quando eu vim estudar aqui, já havia nomes muito fortes na área e por ser realmente o recorte da matemática que mais me interessava, foi natural vir aqui às terras alecarinas para aprender geometria. É interessante porque eu costumo dizer que o cearense não conhece o Ceará, né? Assim como o brasileiro conhece muito pouco o Brasil, as dimensões e os nossos sensos de urgência. Há 100 anos que a gente trabalha nossos sensos de urgência e olha pouco para o futuro de forma planejada. Então, se eu dizer falar dessa excepcionalidade, que é essa ilha de excelência da matemática do Ceará, isso me traz surpresa e me lembra a história do INPA, que a gente conversava antes, que eu conheci por intermédio das matérias lá da revista Piauí, que também é um centro de excelência mundial, mas a gente tem essas ilhas de profundo resultado e tem um histórico de dificuldade de conectar essas ilhas ao trivial, à escola pública, enfim, a notoriedade, não por uma questão de vaidade, mas a notoriedade, quando utilizada de uma forma do saber, de democratizar o saber, você acaba premiando e trazendo mais pessoas para ali para dentro. Não sei se o senhor concorda com a minha visão. E aí eu vou pegar aqui um gancho com o fato de o senhor ser cientista-chefe em educação. Como conectar essas ilhas de excelência à escola pública para que milhares de jovens brilhantes que eu vejo aqui na casa da vovó Dedé, por exemplo, possam desejar e buscar acesso a esses estudos? A pergunta é excelente, Hamilton. E, assim, isso diz muito da história da excelência aqui no Ceará, que você apontou. Às vezes é desconhecida nossa. Assim como em outros campos, como a música, a excelência, a vovó Dedé é um poço, aí é uma fonte inesgotável de excelência. Mas o nosso DNA, digamos, no caso da matemática, já atesta essa indissolúvel parceria entre educação básica e pesquisa de ponta. Porque ali, já nos anos 60, o meu orientador de doutorado, o Antônio Gervásio Colares, foi um dos precursores da época, era algo assim como um conjunto de diletantes, né, que se reunia para estudar matemática, os livros vinham, vejam só, de navio, aquela coisa. Então, liam em francês os grandes clássicos, começavam a letrar-se realmente na matemática de ponta, e ao mesmo tempo que eles faziam isso e buscavam apoio aí na Fundação Rockefeller, nos grandes patrocinadores, o CNPq estava ainda começando, né, nos primeiros passos da formação da comunidade científica brasileira, eles, ao mesmo tempo que faziam isso, por estarem ali até geograficamente, né, ao lado do Liceu do Ceará, eles já tinham um programa à época chamado Projeto Mirim, em que jovens da escola pública cruzavam a rua para ver cenário de matemática. Então, esse diálogo, simbolicamente, começou ali. E o Ceará, aí é mais um ponto que eu levanto aqui, né? Como um paraibano que é ardoroso defensor das conquistas do Ceará, do Nordeste como um todo, o Ceará criou, junto à Universidade Federal do Ceará, uma iniciativa pioneira que foram as Olimpíadas Públicas de Matemática. Alguém pode dizer, mas não é o BMEP, que a gente conhece hoje em dia? Mas o BMEP teve seu embrião aqui, com um projeto Numeratizar, ali pelos anos 90, meados dos anos 90, né? O professor Lucas Barbosa, o professor Antônio Caminha, movidos aí pela Secretaria de Ciência e Tecnologia à época, né? O professor Hélio Barros, eles conceberam essa ideia de ter uma Olimpíada de Matemática em escolas públicas, que parecia assim algo que
ia na contracorrente do que se dizia nas Olimpíadas. É como música. Alguém pode dizer, mas eu vou ensinar música clássica de matriz europeia a crianças que estão em situação de desvantagem socioeconômica. Não, você está trazendo um legado da civilização humana para crianças. Mesma história. Você tem a matemática, não aquela matemática que a gente aprende às vezes na escola, que infelizmente dá uma visão completamente deturpada do que a matemática de fato é, como se fosse várias receitinhas de bolo e bolos insípidos, né, que a gente tem que deglutir. A matemática é rica, criativa, é um instrumento, inclusive, de acesso ao mundo. Né? Então, as pessoas conceberam essa iniciativa que parecia assim, translocada, heterodoxa demais, quer dizer, vamos levar a matemática à excelência, não no sentido de competição, de ranquear as pessoas, de premiar uns em desfavor dos outros, mas de reconhecer a beleza, a excelência, o esforço, né? E com isso dizer às crianças que estavam ali nas escolas públicas que é possível, que há acesso, que há mundo, depois da escola, aos mundos da academia, os mundos do trabalho, não é? E isso foi uma iniciativa que, vigorosíssima, hoje está aí. A OBMEP consegue resgatar, muitas vezes, de situações desfavoráveis, às vezes de um contexto escolar que não é tão aberto, tão rico, crianças que são talentosíssimas, perdão. Inclusive, por exemplo, a FGV, Fundação Getúlio Vargas do Rio, tem um programa, né, de captar essas crianças e trazê-las com bolsas para estudar na FGV. Isso é só um exemplo de milhares de êxitos que a gente vê por aí. E essa excelência que a gente conseguiu aqui perto do Equador, né, longe de São Paulo e Rio, a gente conseguiu ter uma ligação muito mais profunda, inclusive, com centros americanos e europeus de pesquisa do que mesmo com o resto do Brasil. E aprendemos, né, como eu digo a um amigo, com base em palma, né, aquele alimento assim muito tosco que a gente dá para o gado quando não tem nada, a gente aprendeu com base nisso a sobreviver, né, nesses trópicos aqui, e fazer uma ilha de excelência realmente, que é uma ilha que não ficou insular. Ela conseguiu extravasar com a escola pública e depende da escola pública, da escola básica em geral. E aí foi uma honra quando a gente pôde, de alguma forma, trazer todo esse condensado de experiências de 3, 4 décadas para essa atividade junto ao governo do Estado do Ceará, que é exatamente promover uma renovação profunda do ensino de matemática nas escolas públicas. E essa renovação se tornou ainda mais necessária e urgente por conta da pandemia. Sim. Não só pelo ensino híbrido, por essas dificuldades, mas porque a gente tem agora a demonstração cabal de que o mundo pode ter soluções locais, porque problemas globais nos afetam e chegam no outro dia aqui, né? Leia-se vírus e problemas econômicos e toda essa mudança global da economia que vai surgir aí. Sem matemática, né, e sem uma música para que a gente também se embeveça, a gente não vai conseguir realmente dar conta dessa complexidade que está somando aí, que exige realmente uma postura completamente renovada das escolas. O senhor falou em vírus, tem o vírus biológico e tem o vírus digital. E que os dois tipos conectaram o mundo. E a matemática é importantíssima no processo de defesa e de compreensão disso. Mas o senhor falou um negócio muito interessante que eu gostaria de ressaltar, quando o senhor usou a palavra diletantismo. Diletantismo versus utilitarismo. Foi o que me veio à cabeça, porque você pensa vamos formar matemáticos para poder criar, não sei, pontes, ou utilitarismo, para levar a indústria, levar a economia, e se aquele matemático não trouxer uma solução para a indústria, parece que aquela sua carreira não foi produtiva. E é muito mais, o diletantismo é importante até para se chegar a algum canto. É preciso dar tempo, porque essa sociedade que nós vivemos, essa geração que nós vivemos, precisa de tudo muito rápido e tudo muito palpável. Então, como é que é fazer ciência precisando do insumo tempo, longo prazo, erro e acerto, para poder chegar a algum lugar que nem sempre é tão tangível quanto as pessoas pensam que é o de fato produtivo? Outra excelente pergunta, Milton. A gente fala muito de negacionismo, né? Assim, inclusive para fazer referência a certas posturas, muitas vezes políticas. Mas o negacionismo começa mais cedo. Ele começa quando a gente varre do currículo escolar que ciência realmente é. Se esse negacionismo encontra raízes e cresce como erva daninha nos nossos
jardins aí, de infância, inclusive, é porque a gente não tem uma postura adequada no ensino científico nas escolas, do ensino de matemática. Começa por aí. A gente não traz realmente o que a matemática significa, o que a ciência significa. E muitas vezes, quando a gente diz, vamos defender a ciência, mas aí a ciência é nessa conotação que você menciona muito, felizmente, aí, de uma ciência utilitária, que resolve problemas no dia seguinte. Veja só, parte considerável, se não a quase totalidade dos modelos, métodos, técnicas que estão aí, sabe, porque a gente almejou aquele fim diretamente e chegou lá respondendo uma pergunta. Então, por exemplo, se a gente pensa na computação, que obviamente, está aí em tudo, e como você disse, até, de certa forma, às vezes, como um problema também, né, os vírus, toda essa difusão, às vezes, de informações inapropriadas e tal, mas, enfim, a computação surge de esforços de matemáticos e lógicos aí no começo do século XX sobre, será que existe uma forma universal que seja mecânica? Ou seja, eu consigo partir de certas verdades últimas, que são incontestáveis, axiomas, postulados, e fazer uma sequência lógica de passos que possa ser, inclusive, ensinado à máquina. Isso é uma pergunta que remeteu ao Leibniz, à filosofia do século XVIII, e aí vai e chega ao século XX e tem ao lado a microeletrônica. Então, você tem um pensamento completamente formal, abstrato, né, da matemática, que se juntou ao advento da microeletrônica, que também vem da mecânica quântica, que, por sua vez, é baseado em especulações assim sobre, por exemplo, há espaços de dimensão infinita, né? Parece pergunta assim de matemático despretensiosa, inútil, mas essas duas, entre aspas, inutilidades se conjugam e formam a possibilidade da computação. Aí, se a gente vê agora, por exemplo, também todo esse esforço mundial em relação a detectar o comportamento do vírus, a fazer simulações de vacinas, né, em tempo que possa atender as pessoas e a demanda enorme do mundo sobre a imunização, tudo isso é baseado em inteligência artificial, que por sua vez também remete a questões muito básicas. Quando as pessoas começaram a pensar sobre essas questões, não imaginavam o alcance, as aplicações imediatas que elas têm hoje em vários campos do engenho e da arte humanas. Mas realmente, se a gente tolher esse livre pensamento científico, é claro que a gente tem responsabilidade social e deve ter sempre, especialmente num país, num estado pobre como o nosso. Mas a gente não pode vincular essa livre descoberta à necessidade imediata de colocar coisas na prateleira do supermercado no outro dia. Tem que ter um pensamento realmente muito livre, embora guiado e sensível às expectativas das pessoas, aos sofrimentos, inclusive ansiedades das pessoas, especialmente dos mais desfavorecidos, mas a gente tem que ver que algumas soluções não vão brotar assim por encomenda. Eu só falar uma palavra que eu gostei muito, o inútil, né? Eu li a biografia de um pintor em que ele tinha uma vida inútil, era meio que o pária, abandonado por muita gente, com relações conflituosas com a família, passava para chegar ao trabalho que era vendendo espécies de quadros, de gravuras, perdão, para chegar a esse trabalho ele andava num campo muito vasto, muito longo, e observando a luz, etc. Tinha uma vida que hoje a gente condenaria pela inutilidade no sentido de não utilidade. Esse pintor era o Van Gogh, né? E Sim. Deixou esse legado de estudo da luz, né? Então a inutilidade precisa ser pensada e repensada desse ponto de vista. O senhor quer fazer um comentário? Isso diz respeito à música, né? Se a gente pensar assim, tem muito a ver com a pauta da vovó Dedé, obviamente, a música que realmente é um estofo da alma humana, quer dizer, você imagina o mundo sem música, especialmente sem a música de Bach, desses grandes clássicos aí do barroco, que especialmente são da minha predileção. Imagina esse mundo absolutamente útil e absolutamente programável, mas sem a beleza da arquitetura musical, né? Professor, a gente vive aí esse momento histórico, né, de uma tragédia histórica, e assim, tentando tirar aí alguma lição, algo que a gente possa consertar diante dos nossos erros históricos da humanidade, dessa falta de capacidade do brasileiro de acertar um caminho e olhar para o país 20, 30 anos à frente. O senhor acha que a pandemia pode acelerar ou pode dar esse insight necessário
para finalmente levar a sério a ciência, mas sem voos de galinha, sem experiências ali governamentais de 4 anos, algo que de fato seja longevo. Você acha que isso é possível ou fica como um sonho aqui, mais um desses sonhos que a gente não realiza? A gente andou muito bem, assim, se você colocar numa escala comparativa em relação às grandes nações aí, né, em termos de poder científico, né, como a Alemanha como comparação, o Brasil começou a constituir, como a gente já falou uma passando aqui, a constituir seu parque científico nos anos 50, 60, tá? Então, assim, em pouquíssimo tempo, especialmente na matemática, né? A gente conversava antes de iniciar aqui sobre o Arthur Sim. Ávila, quer dizer, a melhor eficiência do Brasil é o que seria o mais próximo de um Nobel brasileiro, Uhum, né? uhum, Isso tudo foi construído muito rápido, numa escala, assim, se a gente, mais uma vez, comparativa. Só que essa construção é laboriosa, claro, e ela é muito instável. Então, por exemplo, o que é que alimenta uma grande comunidade de matemáticos que tem excelência internacional como o Brasil tem? O Brasil, só mencionando, apesar de todo mundo falar, o Brasil está no PISA, está amargando lá no PISA, a gente esquece dois fatos, né? Primeiro que a escola pública universal começou há pouquíssimo tempo. Começou muito pouquíssimo depois, tempo. inclusive, da ciência básica, né? A gente começou a ciência básica nos 60, como política de Estado, algumas vezes apenas uma política de governo, infelizmente, e a educação básica universal é muito mais recente na história do Brasil. Então, assim, a Uhum, gente está no mal no PISA, mas nós estamos no panteão da matemática global. Nós somos aí do nível 5, 5 é o mais alto, ao lado de nações como Estados Unidos, Israel, quer dizer, onde essa tradição é até milenar, né, se a gente uhum. pensar aí nas civilizações humanas. Mas, enfim, retomando, a gente tem essa construção que envolve, por exemplo, ter redes de colaboração, ter circulação de pessoas. A pandemia afeta isso de um lado, claro, mas, por outro lado, essa descontinuidade das políticas afeta ainda mais. A gente tem hoje, isso é patente, a gente dá respostas rápidas, inclusive a questões finas aí, em relação a vacinas, em relação à pesquisa genética, em relação à dinâmica epidemiológica. Há no Brasil inteligência para isso, mas assim, a gente pode ter um gap de gerações. Primeiro porque os próximos pesquisadores estão na escola hoje. E essa escola vai realmente prover essa formação necessária a esses novos líderes e novos pesquisadores. E aí tem a questão do financiamento da pesquisa, que foi extremamente solapado de uns anos para cá, não apenas no governo atual, mas já vem tempo, né? E há essa preocupação, que a gente pode perder subitamente todo um parque que foi construído aos poucos e de forma muito intensa por esses pioneiros aí da ciência brasileira. Isso é Se, o- preocupante. A se gente o não senhor está me mais em permite, condições de perder. Por se o favor, senhor me desculpa. permite, eu preciso pegar esse seu gancho. Claro. De forma paralela a essa retirada de recursos, que, por exemplo, o estudante pode estar sendo formado para a curiosidade científica, mas a universidade não vai ter recursos de abrigá-lo ou institutos, né? Ao mesmo tempo, isso, paralelo a isso, o mundo, essa nova forma de trabalhar de um país por outro pelos home office da vida, é muito fácil roubar um cérebro, tirar um cérebro de um país, mesmo deixando ele lá. Eu não preciso mais nem deslocá-lo para a Alemanha, para os Estados Unidos. Eu tenho como ter um programa de estudo lá e ele ser o funcionário de uma empresa ou ser estudante em um outro país a um custo mais barato. Uhum. E aí essa fuga de cérebros, do meu entendimento, é mais fácil do que há 10 anos. Não sei se o senhor concorda. É. Há um paradoxo assim em tudo isso, né? Porque a gente percebeu também, né? A nossa comunidade é muito movida a encontros, né? A gente tem assim, a necessidade de fazer intercâmbios e encontrar assim, em congressos e partilhar e muitas vezes o encontro físico mesmo. A gente viu que poderia, claro, perde-se um pouco, mas a gente viu que poderia ter uma rede ainda mais densa por contatos virtuais, como a gente está experimentando agora. Então, você pode dizer, a ciência agora é global, então não precisaria mais de investimentos nacionais em ciência. Bem, por um lado, a gente pode talvez dizer que é preciso realocar esses investimentos. A gente Uhum, percebeu que há soluções, havia, digamos, custos que a gente pode realocar, pode repensá-los, mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa globalização mais do que nunca,
veja que ela tem uma dupla face, porque, por exemplo, a gente fica aqui esperando uma campanha de vacinação mais intensa porque os insumos não chegam. E por que não chegam? Porque a gente não os produz. A gente poderia estar produzindo, se tivesse capacidade nacional instalada. Então, veja só, os interesses nacionais às vezes se entrechocam aqui. Então, essa pandemia também traz essa reflexão. A globalização irrestrita, e aí você levar os polos produtivos de ciência e inovação para outro local, isso é sempre bem-fazejo. Veja que a indústria farmacêutica deslocou-se para a Índia, né, por conta de facilidades e promessas de lucro mais fácil, e o mundo todo fica em xeque, né, quando aí um país entra em colapso, a economia mundial e a demanda mundial de medicamentos também fica aí a ver navios, né, navios aí que ficam atrelados nos portos, né, presos aos canais, e a gente vê sempre essa questão agora, o nacional e o global, como é que a gente faz esse equilíbrio, esse novo equilíbrio. Bom, embora o senhor tenha falado um pouco a respeito quando falamos na questão da Olimpíada de Matemática, eu queria saber um pouco mais sobre a sua preocupação em relação à quantidade de jovens brilhantes, homens, garotos, garotas brilhantes que tem por aí nas periferias, nas escolas públicas, e que não tem visibilidade para buscar um espaço dentro do qual ele possa se desenvolver. Perfeito, Hamilton. Essa questão é que nos dói muito, porque a gente vê realmente, quer dizer, o nosso departamento de matemática na UFC tem uma participação, já mencionei nas Olimpíadas, né, tanto as Olimpíadas mais clássicas quanto as das escolas públicas, e a gente via, por exemplo, né, as provas aplicadas a crianças em idade muito, muito tenra, a gente via que às vezes o garoto ou garota tinha dificuldade de expressão linguística, ou seja, de escrever mesmo. Sim. Mas a solução que ele ou ela dava ao problema geométrico, com um diagrama, com uma combinação padrão, revelava ali um talento incrível, um talento bruto, que devidamente canalizado, né, seria ali de um matemático, de um usuário da matemática extremamente eficaz. Quando eu falo usuário, aqui não se dizer que pode ser alguém das humanidades, da música. A matemática é um estofo, é um arcabouço universal da mente humana. E a gente vê isso se perder por várias razões. O contexto social, o contexto familiar, não é só a questão da pobreza. Isso é um determinante, pode ser, mas não tão grave quanto a desvaloração do conhecimento científico, do conhecimento matemático. A gente vê países como Índia, Paquistão, que tem toda essa expressão nos exames internacionais, tem, no caso da Índia, exames extremamente concorridos para entrar na universidade, com alta carga matemática, mas porque há uma valoração cultural, até às vezes religiosa, pela matemática, sabe? Como um paradigma de conhecimento realmente fundamental para a ascensão social, mas para a ascensão do próprio espírito humano. Então, isso se perde pelo contexto social, pelo contexto cultural que nós temos, e a gente vê que as Olimpíadas, se elas, como são postas hoje, elas chegam à escola pública, chegam ao professor apoiando o professor, não no sentido de elitizar, de formar guetos na escola, de alunos competentes e talentosos, não é isso. Mas é de disseminar, por meio da Olimpíada, o que realmente a matemática é. Mal comparando, imagine que se não tem uma vovó Dedé, as crianças e os pais dessas crianças podem imaginar que música é aquilo que a gente escuta por aí no top 10 das rádios. E música não é isso. Música é isso que a vovó Dedé traz, de uma beleza, de uma estrutura riquíssima. Então, mal comparando, novamente, é como se a Olimpíada trouxesse essa visão da matemática. É como se o português, também fazendo uma comparação um pouco forçada, deixasse de ser aquele monte de regras, né, que se colocam, aquelas tirinhas de jornal que hoje estão nos vestibulares, e você começasse a ver que Camões tem uma beleza, que soa, que comove. Né? A gente trazer esse acesso às crianças é fundamental. E mais do que nunca, não é apenas apenas uma visão dos matemáticos, é que se a gente não conecta essas crianças à complexidade dessas linguagens, elas vão ficar à mercê, elas vão ficar à margem do mundo que está aí. É a história da transversalidade, que eu já lhe disse que nem gosto desse termo, porque transversalidade, até mesmo pela abstração da imagem, mostra alguns compartimentos ligados por uma ponte, mas não deixa de compartimentalizar. E eu entendo a matemática, a própria literatura, como uma sobreposição de conhecimentos, um dentro do outro, e uma união ali,
como se fossem nuvens, né? E o senhor falou do som, né, na literatura, né? Quem perde tempo, eterna perda chora, que é do Olavo Bilac, né? Salvo engano, se a memória não estiver traindo aqui, que é puro som, é mais do que a junção de palavras e conectivos, e tanto faz o que é transitivo e intransitivo. Quem perde tempo, eterna perda chora, é puro som, é pura matemática. Aí está a transversalidade. E me preocupa muito nesse mundo rápido, que tudo tem que ser rápido e tudo tem que ser colocado no Instagram, mesmo que não tenha uma reflexão a respeito da verdade, da veracidade, da profundidade daquilo. Me preocupa muito essa incompreensão com a literatura e com a própria matemática, né? A literatura é o belo pelo belo. É muito pouco se alguém achar que é só isso e que demanda tempo para atingir, mesmo que só a busca do belo. Mas me preocupa que alguém ache que é só isso, né? As palavras, a capacidade de conexão das ideias e da construção das frases e a forma como você a expõe, tudo isso, no meu entendimento, tem a ver com a matemática. As escolhas e os caminhos da formação, da ligação entre o que você pensa, o quanto você pensa e a forma como você diz o que você diz. Sim, sem dúvida, Milton. E eu acho que volta a um tema que a gente tocou aqui também. Nós somos, de alguma forma, responsáveis, aí, comunicadores, professores, né, que somos. Você teve sua experiência como professor que me contava há pouco. Nós somos responsáveis, né, sem que isso pareça assim pedante ou como se a gente estivesse criando uma casta aqui, mas por transmitir esse legado. E aí os reformadores do ensino, ao longo dessas últimas décadas, começaram a pensar assim, só vale a pena passar adiante aquilo que faz sentido no contexto dos alunos. Essa palavra contexto é muito perigosa. Então, Muito. imagina assim, eu artificialmente, arbitrariamente, como um gestor de políticas, vou decretar que crianças que moram no Pirambu, elas não podem ter acesso a Vivaldi, porque Vivaldi não é do contexto delas. Ou não faz sentido eu trazer números complexos para um jovem em formação, porque o que ele tem que fazer é a matemática da feira, da dificuldade que os pais têm de somar tudo aquilo e ver que cabe no bolso, ou ainda que eu diga que a literatura que faz sentido para eles é apenas a literatura lá dos gêneros textuais mais recentes, sei lá, o rap, não é a literatura, sei lá, do Kafka, do Borges, porque isso está inacessível, não está no contexto. Então, isso é muito unitário. É Sim. como se a gente decretasse, esse recorte é o que cabe. E aí é um estigma, eu vejo isso como um estigma, como um estereótipo, de dizer que as pessoas não podem ter acesso, se quiserem, claro, nem todo mundo precisa gostar de Kafka, né? Sim. Ou ler Kafka, né? Mas eles têm que conhecer, têm que Mas estar precisa aberto aí conhecer para... para dizer que gosta ou que não gosta. Exato. Aí veja, números complexos. Já foi tirado do currículo faz já tempo. Né? O Enem não cobra isso, entre aspas. Né? Ninguém está preocupado com os números complexos, porque são complexos demais, tipo trocadilho. Uhum. Mas a questão é que eles são, por exemplo, a forma mais básica de pensar em computação quântica. Aí quando a gente escuta no jornal, está aí a computação quântica, a China está investindo um monte nisso, entrelaçamento de dados, uma criptografia que ninguém vai conseguir quebrar, né? Um código cifrado que ninguém consegue quebrar. Isso depende de números complexos. Agora imagina uma geração toda que alguém disse, olha, não precisa mais disso no currículo, X, joga fora. Então, e aí, em outro ponto, além dessa questão mais utilitária, quando a gente começa a retirar a música, a literatura, as artes, a gente começa a reduzir o humano a um número, um código, alguém que vai prestar serviços a outrem, e serviços de cada vez menor expressão no mercado global. Então, assim, o que é que nos distingue no mundo das máquinas inteligentes, como seres humanos? É poder escutar um soneto, como você recitava agora, uma parte, e dizer, puxa, isso é distinto, isso é único, isso é humano. Eu sou humanista, você já viu aí, démodé, né, ultrapassado, mas eu acho que a gente perdeu muito desse humanismo também nas escolas e na nossa sociedade. A gente está reduzindo o homem realmente assim a um ser que escolhe filmes do Netflix e que consome sem pensar muito a respeito. Diga-se de passagem que esses filmes do Netflix são muito orientados para algumas percepções muito óbvias, pelo menos 95% deles. E tem uma quantidade imensa de filmes de qualidade
Eu gosto muito da plataforma MUBI, que são filmes Uhum. completamente diferentes dessa produção industrial, mas enfim, isso é outra questão. Professor, para a gente se encaminhando para um final, um mundo pós-pandemia, em que nós temos aí o ASG surgindo, governamental, ambiental e a responsabilidade social, que papel é que a matemática precisa exercer? Porque eu não acredito particularmente que a busca por hegemonias sociopolíticas, eu não acredito que isso vá passar. Então, mesmo com mais consciência e com a busca pela sobrevivência ganhando tanta luz, eu não acredito que essa geopolítica vá disputar hegemonias. Então, qual o papel da matemática nesse mundo pós-pandemia? Então, se você ver as grandes conflagrações, não sou historiador e vou me arriscar aqui a falar de algo que é muito complexo, né? Mas se a gente vê essas grandes conflagrações do século XX, os grandes cataclismos aí das guerras mundiais, né? O que surgiu depois foi uma outra escala de valores, né? Que a gente via, se retomarmos assim, grosso modo, historicamente, o valor cada vez mais imaterial, né? Então, assim, se havia contendas e guerras por, sei lá, domínios territoriais, agora é por informação. Uhum, Inclusive, há uma guerra não declarada, que não é uma guerra com armas, né, sobre informação. A informação pode ser tanto o domínio do 5G quanto o domínio do código genético do vírus para gerar vacinas, né? uhum, Então, realmente essa é a grande disputa. E como tratar a informação, como tratar dados inteligentemente? Isso passa por matemática, por uhum, estatística, por probabilidade, por computação. Quer dizer, a nossa posição central no mundo hoje, claro, são os recursos naturais que a gente tem, o povo que a gente tem, obviamente tem todo o interesse geopolítico em mantermos aí o Brasil preservado, mas, sobretudo, educar nossos jovens nessas estruturas lógicas, nessas estruturas de pensamento crítico, matemático, que passam pela música, passam pela matemática, passam pela formação humanística global. Sem que a gente entenda isso, mas entenda para valer. A gente entende conceitualmente, todos falam, educação para todos, educação é fundamental. Mas isso é, às vezes, só um credo intelectual, sim, academicista. Não, sim, a gente não vê as pessoas assim escandalizadas com o fato de que alguém ainda diga, olha, eu não sei matemática. é. Alguém dizer, não sei português, você até fica reticente em falar isso, mas confessar, né, que desconhece a matemática é algo que vai revelar muito sobre estarmos ou não presentes nas decisões do mundo que assoma aí. Por último, professor, o senhor conhece algum paraibano ou algum cearense que daqui a algum tempo vai ganhar uma medalha Fields? Olha, a gente tem excelentes nomes aqui entre nossos pesquisadores no Ceará, né, que eu poderia citar aqui. O Fields é algo que envolve. O Arthur Ávila ganhou, é um Sim. brasileiro que ganhou essa medalha de distinção. Foi O o único, Arthur né? foi O o único único. brasileiro? Eu penso que o único sul-americano, no É? Hemisfério Sul, talvez um dos únicos, se não o único, no Hemisfério Sul. Então, o Arthur é fruto da genialidade dele mesmo, mas fruto também de toda uma construção que remonta a essa que a gente já discutiu nos anos 60, com Ismail, vindo ao Brasil, criou ali o INPA, Sistemas Dinâmicos, que é a área que ele atua no INPA, e esse caldeirão cultural, né, fez aí o Arthur emergir, né? A gente tem no Ceará, como eu também mencionei, uma longa tradição em matemática. Nós temos pesquisadores internacionalmente distinguidos, né? Eu cito aqui um deles, por exemplo, o Yuri Lima, que venceu, entre todos os matemáticos brasileiros, uma competição do Instituto Serra Pilheira, que é uma iniciativa também dos Moreira Salles aí, de É. premiar matemática de fronteira, ou seja, eles estão isolando aqueles que, segundo comitês internacionais, são os futuros líderes. E nós temos constelação mundial de matemática, e há milhares deles nas escolas. Professor, vou lhe Centenas pedir. Quando o senhor falou, depois o senhor falou do Moreira Salles, o senhor disse que eles estão isolando, o senhor usou esse termo e a conexão cortou. Se o senhor conseguir só pegar o fio da meada, lembrar desse trecho e puder repetir, eu agradeço. Perdão, Eu, eu eu, dizia que o Serra Pilheira, que é esse instituto de pesquisa, sim, isso.
Ele pretende, melhor que isolar, eu usei a palavra identificar esses líderes das grandes áreas matemáticas, das grandes áreas de pesquisa em geral no Do Brasil. Brasil? Do Brasil. Sim. Mas o comitê que seleciona isso é um comitê internacional que distinguiu realmente as pessoas que serão os grandes condutores aí da pesquisa científica no Brasil. Podemos então podemos, portanto, concluir que haverá uma continuidade nessa política, nesse trato desses cérebros voltados para uma matemática pura, mas que tem reflexos nas convencionais, digamos, para não chamar de não puras por conta de entendimento, né? Esse desenvolvimento ele é pé e passo, ele anda passo a passo com as aplicações, né? Não há como separar isso. Então, professor, imensamente agradecido, agradeço demais ter conhecido parte dessa história e muito feliz por o senhor ter aceito o nosso convite. A gratidão é toda minha, Milton. Em seu nome, em nome da Vovó Dedé, aí, agradecer muito a essa iniciativa. Muito obrigado, realmente. Obrigado, professor Lira. Agradeço, professor Jorge Lira, agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda, sempre inédito. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.